Meu nome é Augusto Júnior e eu estou gravando esse vídeo como forma de avaliação para a disciplina de modelos em rede, e nele eu vou estar mostrando como foi a minha experiência no desenvolvimento do projeto, onde eu vou estar extraindo dados da rede social do Twitter e vou modelar e estruturar esses dados como um grafo, como uma rede complexa, para então fazer alguns estudos sobre eles. Bem, começando aqui pela fase de extração, onde eu vou coletar esses dados do Twitter. Eu começo fazendo um import das bibliotecas que vão ser utilizadas. Então, NetworkX, padrão para análise de gráficos, o Matplotlib para plotar esses gráficos, enfim, as bibliotecas que já estava utilizando nas práticas. A única novidade aqui é o TwiP, que é a biblioteca que vai ser utilizada para se conectar ao Twitter. Além disso, você vai precisar também criar um app na API do Twitter para desenvolvedores. É bem simples. Aqui está mostrando o meu app porque eu já tenho, mas caso não, é só vir no overview e criar um app. E aqui no seu app você vai vir em case tokens e pegar justamente esses case tokens para colocar aqui. Então, através delas é que você vai se conectar com a API, usando o Consumer Key, Consumer Secret e o Access Token. E essa linha aqui é só para disparar uma notificação quando bater o tempo limite, já que de 15 em 15 minutos você só pode fazer 15 requisições. Então, esse grafo ele vai estourar esse tempo algumas vezes. Mas bem, para começar aqui com a parte da coleta em si, eu vou fazer isso através do meu usuário. Então eu usei screen name, que no caso é o arroba do Twitter, para pegar o meu usuário através da API, e com o meu usuário eu vou usar o ID. Você pode utilizar o screen name, você pode, que é o arroba, o name normal do Twitter, mas eu preferi fazer com ID porque fica de uma maneira mais anônima, eu não vou estar mostrando o nome de ninguém. Então aqui é a parte da coleta em si. O user list, que no começo vai ter só o meu ID, e a follower list, que vai ser preenchida com todos os meus seguidores. Então vou percorrer aqui, no começo só tem eu. Então para cada seguidor meu eu vou pegar o ID dele e colocar numa lista. E aí a partir dessa lista eu vou criar um data frame. Esse data frame ele vai ser formado por duas colunas: o source, que seria o seguido, no caso sou eu, e o target, que seriam os meus seguidores. E aí eu vou montar um gráfico, a partir desse data frame, e a exibição do gráfico inicial ela ficou assim, com o meu usuário no centro e ao redor todos os seguidores deles. Então, para começar a fazer análise, isso aqui ainda é muito pouco, e aí eu parti para pegar os seguidores dos meus seguidores. Então é basicamente o mesmo código, A diferença é que agora, em vez de ser só o meu user list, vai ser o target que eu falei, que são todos os meus seguidores. Então, e vou percorrer, e para cada seguidor eu vou pegar os seguidores dele. No caso, você tem um limite aqui de 20, para que não fique uma bola de neve, que é uma rede enorme. Então eu peguei só os 20 primeiros seguidores, mas de resto tudo igual, faço o data frame. Aqui são os avisos que eu tinha falado, a notificação de extrapolar o tempo dos 15 minutos da rede do Twitter. Então demora um pouquinho para rodar isso, umas 2 horinhas, mas coloquei isso num CSV para não precisar rodar isso toda vez que eu quisesse voltar, então é só fazer o read CSV e vai transformar isso no data frame e novamente, do data frame montar um grafo. O resultado foi um grafo muito grande, com 44 mil nós e com pouquíssima diferença para o número de enlaces. Então, para evitar muitos nós soltos que tinham ali, eu passei esse código aqui para pegar somente os nós que possuem 2 ou mais enlaces. Então eu tirei todos os nós que tinham apenas um enlace e fiquei com 2.300 nós. Então essa é a exibição do grafo. Não dá para perceber muita coisa, tem muitos nós aí, então não dá para identificar muita coisa a partir desse grafo. Mas é para isso que nós vamos fazer a parte de estudo, onde vão ser realizadas algumas análises. Para começar, as características da rede: é uma rede fracamente conectada, com apenas uma componente fracamente conectada, e vai ser ela que nós vamos utilizar para fazer as análises, tendo em vista que o número de componentes fortemente conectadas é praticamente o mesmo número de nós da rede, praticamente uma componente para cada nó, então não daria para ver muita coisa. Agora, sobre as métricas da rede, começando pelo grau de distribuição, o grau médio, então o grau médio de entrada e o de saída foram iguais, o que me surpreendeu, eu não estava esperando isso. E aí eu fui partir para análise do grau de entrada. E aí o grau de entrada, eu pude perceber que ele é bem diferente do grau de saída. O grau de entrada ele representa aqui o número de pessoas que alguém segue. Então, como você pode ver,
como eu limitei até 20, né, fica mais ou menos nesse padrão. É bem irregular, mas fica nesse padrão aí de 0 até 20 pessoas que alguém segue. Enquanto que o de saída é quase que unanimidade, que as pessoas têm ali entre 0 e 50 seguidores dentro dessa amostra. É só alguns poucos passando de 100 ou 200, no caso de incluindo o meu usuário aí, já que ele foi o root. Além disso, eu mostrei aqui os hubs dessa rede, né, que são os grupos de pessoas que são seguidos por de 50 a 200, sendo que aqui eu mostrei de uma maneira geral o número de conexões totais que essas pessoas têm na rede. Então estou mostrando tanto seguidores como seguidos aqui, e esses são os hubs. Eu mostrei só a coluna de green, né, que seria o número de conexões, para ocultar, né, para não mostrar os dados de nenhum usuário. E bem, aqui são algumas análises clássicas de rede, né, como a densidade, o tamanho médio do caminho. O tamanho médio do caminho eu dividi entre duas análises, porque o tamanho médio original da rede ele ficou muito pequeno, né, ficou meio surreal, 0.07. Então, como também não foi possível calcular isso através da componente fortemente conectada, por conta daquele problema que eu falei antes, eu resolvi transformar o grafo num gráfico não direcionado. Então, o grafo não direcionado ele apresentou um tamanho médio do caminho muito mais realista, né, de 3.12. Então, seria meio que ali para acessar qualquer nó da rede você percorreria 3 nós. Então, no contexto real, seria como se você fosse procurar alguém nessa amostra do Twitter e você ia pegar um amigo de um amigo de um amigo seu. Por fim, o coeficiente de aglomeração, que também está comentado aqui sobre ele, mas eu queria passar para a parte de detecção de comunidades, que foi um extra que eu fiz, porque foi algo que me interessou muito nessa parte de estudo de redes complexas. Então eu faço uso da biblioteca Community Loving para criar as comunidades dentro dessa coleta, monto um data frame aqui e aí faço a combinação desse data frame do grafo original com o data frame que foi criado aqui com as comunidades, e o resultado foi esse. Achei bem interessante, né? Você vai ter aqui algumas grandes comunidades com a maior parte dos nós da rede, porém elas se conectam através de pouquíssimos nós, né? São poucos nós que são responsáveis por fazer essa intermediação entre as comunidades, além dos nós que ficaram avulsos, né? Sem participar de nenhuma comunidade. Existem mais comentários acerca do projeto no decorrer do Colab, e é isso.